eu já alinhavei algumas ideias sobre a palavra orar. E quero dizer que esse desafio que me colocou me levou a aprender o que não sabia. Ou, melhor, a tomar consciência mais profunda daquilo que já sabia, de maneira que posso dizer que Santarém tem um horário toponímico, porque é um lugar que vem de uma santa, Santa Iria, na versão do grego, Santa Irene, juntando as palavras Santa Irene, Santarém. Santa Iria foi uma mártir que foi assassinada em Abrantes, foi lançada ao rio Nabão e veio parar pelas águas do rio Tejo, aqui à região de Santarém. E a rainha Dona Leonor, a esposa do rei Dom Dinis, lhe ergueu um monumento quando encontraram aquele corpo incorrupto depois daquelas danças e baldanças pelas águas em que ela foi lançada a partir de Nabância, a atual cidade de Tomar. Meus queridos, há história mais linda. E mais, é que Santarém, Santa Iria, deve ser assumida como a líder do movimento contra a violência de que a mulher hoje é vítima. Em todo o mundo. E Santarém deve assumir também esse estandarte que há de ser vitorioso, porque a única regra de ouro, aquela que marca a diferença numa cultura, chama-se fraternidade. Amar o outro. E daqui, para não me desviar da incumbência que o meu querido Presidente e confrade me conferiu, História, Cidade e Cidadania, e o que eu tenho estado a dizer tem a ver com a história, e aqui é uma reflexão a partir da história, que vou apresentar-vos. Tenho aqui o caderninho, que será depois projetado para todos poderem visualizar. Trouxe alguns exemplares que ficam para o acervo, como estes livros que saíram, graças a Deus, dos dons com que Deus me dotou, inteligência, capacidade imaginativa, mas há um que todos deveis cultivar, todos, chama-se força de vontade, força determinada. E dirijo-me ali ao meu netinho, que está na universidade, que graças a Deus é um moço inteligente, mas a inteligência por si só não conduzirá à vitória sem essa capacidade extraordinária que se chama força determinada, porque essa é que determina a vitória final. E, portanto, a todos os meus queridos confrades escalavitanos, como eu sou, como eu passei a ser de modo formal hoje, eu desejo a todos e aos vossos filhos, aos vossos familiares, que a mensagem mais bela é esta, a do amor fraterno contra a violência, a generosidade, a solidariedade e no plano da conquista de cada um. Aproveitar os dons da inteligência, do sonho, da imaginação, sempre centrados nessa capacidade invencível que se chama força de vontade, força determinada contra todos os obstáculos que nos surgem na vida.
Passo então, já agora só para verem que a palavra orar tem muito que se lhe diga. Algum dia pensaram que tem que ver com orifício? Algum dia pensaram que tem que ver com oração? Que vem do latim os, oris, que quer dizer boca. E o que é a boca? É um orifício do corpo humano. E orifício? Os, oris, facium, fazer. É um orifício que se faz. E que no nosso corpo apareceu feito pela própria natureza da vida humana. É ainda aqui que radica a palavra orador, oratório, oração. Então eu quando, oralidade, então eu quando levanto a minha prece ao sagrado e ao divino, a Santa Irene, a Santa Iria, Irene em grego quer dizer paz, Santarém, traz a paz ao mundo, ajuda a criar um ambiente de paz no mundo que tão carecido está desse valor fundamental da paz. E os valores fundamentais, e para começar a abrir a leitura, para não vos demorar nem vos massacrar, digo que são os seguintes, e creio que já estarão na capa que poderão visualizar. Vou partilhar agora. Sim, exatamente. Não, é a parte que está a cor azul a seguir ao texto negro, está aquela parte final em letra mais pequenina. E eu vou ler. Os valores, os grandes valores da cidadania, valores que eu enviei ao Partido Democrata da América nas últimas eleições, que saiu vencedor o atual presidente Joe Biden e essa mulher espantosa que é Kamala Harris. Na linha da Michelle Obama, outra mulher extraordinária. E, portanto, antirracistas, defensoras do valor da fraternidade humana. E nessa mensagem que mandei em inglês para a campanha presidencial, que me levou a eles selecionarem como avaliador exclusivo da campanha presidencial, tenho os documentos, trouxe ali uma cópia, não por vaidade, mas para partilhar, porque só a partilha é que tem valor. O egoísmo não vale nada. Cada um pensar só em si, no seu ego, isso não vale nada. Eu hoje, meu querido Presidente e confrade, vou muito mais rico para Viseu, muito mais rico, porque levo no coração e na alma esta belíssima comunidade cultural que está aqui. Portanto, eu sou sobretudo mais os outros do que eu próprio. Eu sou tanto mais eu próprio, quanto mais interiorizo em mim todos os outros. Quais foram esses valores? O belo, a beleza, está em primeiro lugar. Santarém é belíssima, tem um património artístico, arquitetónico, pictórico, literário, invulgar. O belo, o bem, a sabedoria, a verdade, a justiça, a virtude, a prudência, a paz, a concórdia, o amor fraterno, a solidariedade, a equidade, a paridade, a tolerância, a misericórdia, o pluralismo, o multiperspectivismo, a inclusão e a integração, o respeito, a gratidão, a honestidade, a dignidade, a exemplaridade, etc. Estes foram
valores que eu enviei para a América, em inglês. E quero-vos dizer que Joe Biden, na campanha, usou termos que eu enviei. E por isso é que, quando foi a vitória, decidiu transformar-me em democrata de topo da América e conselheiro presidencial para as questões governamentais. Sabem qual é o preço que agora pago? É que todos os dias recebo e-mails, é que tenho que responder no meu inglês, que vou aperfeiçoando, escrevendo, porque não posso deixar de continuar a exercer este diálogo amoroso, fraterno, entre dois povos que, no fundo, têm matrizes fundamentais comuns. É verdade. Lá há racismo, mas também há grande generosidade. Lá há capitalistas que exploram aqueles que vivem do seu trabalho. Nós não temos cá, e que até fogem para o estrangeiro depois de se apropriarem dos dinheiros, do esforço, dos bens que o nosso povo produziu. É verdade ou mentira? Temos aí muitos escândalos. E nós, como cidadãos, temos o dever de ser frontais. Não é atacar, não é ofender, mas é a dimensão profética da denúncia da prática do mal que tem que ser condenado. E, de facto, quando aqui falo no valor da justiça e da equidade, não é por acaso. Bom, sendo assim, passo ao tema que me foi dado de tratar. Vou ler e vão seguir, porque aqui esta linda companheira e colaboradora nesta sessão conseguiu fazer as conexões da PEN, como veem, já está ali na tela, para poderem os que podem visualizar. Trouxe alguns exemplares, um deles já o dei aqui ao nosso Presidente, e fica mais um ou outro, que eu não sabia quantos eram ao todo, que mandei imprimir numa fotocopiadora que trabalha bastante bem lá da cidade de Viseu. História, cidade e cidadania. Os estudos historiológicos e historiográficos e sua incontornável importância para as áreas da cultura e da paideia humanista na perspectiva da revitalização da polis planetária, porque hoje a cidade não está circunscrita a esta ou àquela cidade. É a cidade como comunidade planetária de todos os seres humanos, através da promoção dos grandes valores da cidadania. E já agora, porque ele é o nosso patrono, permitam-me que comece com a leitura de uma homenagem sintética, mas profundamente sentida, ao nosso saudoso e nosso patrono, o professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. O professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão consubstanciou, ao longo da sua vida elaborativa e tão intensamente vivida, o arquétipo e o paradigma do sábio, multiperspético e polifónico, de propulsão e produtividade holística, integral, global, arquitetor e senhor de uma incomparável enciclopédia científico-cultural e humanística, interdisciplinarmente e criteriosamente integradora dos mais diversos, elaborados, rigorosos e clarividentes conhecimentos de natureza filosófica, historiológica, epistémica, científica, metodológica e cultural. Consubstanciou assim, em sua missão magistral e sófica, no sentido clássico do termo, filosofia, o amor pela sabedoria,
que deu origem à disciplina que se chama filosofia, a semântica genealógica do ver inteligente, crítico, discerniente, luminoso e iluminante, paidêutico, conscientificante. Semântica essa que está inseminada na raiz morfoconstitutiva da palavra história, que é a raiz oide, que significa ver com intuição, inteligência e sabedoria, e implicada na ação problematizadora, conjeturante, indagativa, investigadora, refutativa, validadora e descritiva, explicativa, e no daí decorrente discurso narratológico dessa insubstituível disciplina curricular que se ocupa do acontecer fáctico-antrópico que envolve a vida pessoal e comunitária da humanidade inteira, a nível local, estamos em Santarém, regional, a região escalaritana toda, nacional, continental e intercontinental à escala planetária. Joaquim Veríssimo Serrano tem esta dimensão. Por tudo isso, a eterna gratidão da memória que não esquece e do afeto que não morre. Não podia deixar de começar por aqui, por estarmos no centro de investigação que eu tenho como patrono. E passo então à leitura propriamente do tema História, Cidade e Cidadania. É a página que se segue. Você já está nessa. Agora a seguir, que esta já foi lida, está com o azulinho, exatamente. Os estudos historiológicos e historiográficos e sua incontornável importância para as áreas da cultura e da paideia humanista na perspectiva da arquitetura da polis planetária, através da promoção dos valores da cidadania. E começo com duas citações. A que não podia fugir pelo valor que representam e que vêm da cultura clássica. A primeira é do grande Cícero da cultura latina de Roma. No De Oratore, ele diz, não vou repetir em latim, mas tenho aqui o texto em latim, mas traduzido por mim do latim. A história é testemunha dos séculos, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, mensageira do passado. Eu pergunto, é possível escrever melhor do que isto sobre o que é a história? E um outro grande sábio, mais antigo do que o Cícero, é o grande Simónides do século VI, V a.C., que diz assim: a cidade, a polis, é mestra do homem. E eu pergunto, Cícero leu ou não leu Simónides? Quando ele diz, a história é mestra da vida. O Simónides diz, a cidade é mestra do homem. Mas o homem é um ser vivo. E, portanto, a história é mestra da vida, é mestra dos seres vivos. Na elaboração de todo e qualquer estudo de história digno desse nome, o sujeito da enunciação textual respeita criteriosamente e com o rigor postulado, quer por essa exigentíssima disciplina científico-antropológica que é a história, quer por essa específica modalidade escrita, investigativa ou formativa, a semântica profunda veiculada pelo designador nominal história, em grego iónico historie, em grego ático historia, desde a sua matriz genético-epistêmica consagrada pelos seus famosos cultores helénicos, a partir do pioneirismo da anatólico-turca região da Jónia, que foi uma região cultíssima naquele tempo, do território da Turquia. É pena que às vezes a Turquia tenha evolucionado para outras orientações, é pena,
mas esteve lá a Grécia, com especial destaque para o contributo de referência dado por Heródoto, século V a.C., a quem Cícero, no seu Deléquibus, denomina de Pater História, ele ao Heródoto, e por Tucídides, do século V a.C., considerado o maior dos historiadores gregos antigos, Tucídides. O termo história provém, como já disse, do nome grego historia, que apresenta como constituinte nuclear da sua estrutura mórfica a raiz indo-europeia oeido e oide, com as variantes morfo-evolucionadas heide e oide, raiz esta veiculadora do significado fundacional de ver, aqui vem o verbo video ao latino, ver com a inteligência, discernir, pesquisar, investigar, para ficar bem informado e assim conscientemente conhecedor. Quero dizer que no texto tenho uma análise pormenor do vocabulário desta raiz. Está projetado um diagrama que também vou dispensar de analisar aqui e deixo cá o caderninho e também fica da PEN o trabalho que está aí. Com uma alegria imensa, porque o meu dever é também ser generoso e dar. Senão, ser um autoconvencido de que sabe alguma coisa e guardar só para si egoisticamente, isto não vale nada. O que nós conseguimos fazer é para partilhar. E, portanto, é interessante que desta raiz vem o inglês wisdom, que quer dizer sabedoria. Sabedoria. Portanto, é por isso que o nosso Joaquim Veríssimo Serrano é um sábio. E em consonância com a área a que ele tão profundamente e tão apaixonadamente se dedicou, que foi a história. Na verdade, a missão de historiador não pode dispensar o recurso a uma sólida, vasta, diversificada e atualizada competência sapiencial, epistémica, portanto a teoria da ciência, e operativa de natureza enciclopédica. Se há algum estudioso que tem que ter uma enciclopédia de saber, é o historiador, é o historiólogo. Senão, não entende essa fenomenologia espantosa que a comunidade humana gera nas suas interações pessoais e interpessoais. Assente numa constante, apurada, exigente e criteriosa aprendizagem de conhecimentos teóricos e práticos, altamente especializados, a serem acionados na sua ação imaginativa, conjeturante, investigativa, conceptualizadora e elaborativa ou discursiva, uma vez que o objeto, entre aspas, de que se ocupa, o seu labor intelectual, mesmo quando aparentemente apenas confinado às fronteiras cronológicas e topológicas de uma concreta aldeia, vila ou cidade, estamos em Santarém, é constituído pelo mar imenso da existência e da vida humana em sociedade. Seja esta perspectivada na singularidade do inconfundível protagonismo de cada cidadão, seja ela focalizada no complexo e intrincado dinamismo das ações, realizações e interações colegiais, grupais e comunitárias que se desenvolvem intramuros e extramuros, à escala local, regional, nacional, internacional, continental e planetária. Porque se não tiver esta visão tão larga, tão ampla, ele vai mutilar os acontecimentos humanos que são objeto da história. E, portanto, com a complexíssima teia de envolventes e condicionantes de toda a ordem, conexionáveis com variável grau de implicação, com o atual e inescapável fenómeno da globalização / mundialização. Então nós não sabemos hoje o que se passa em todo o mundo, pelos meios de comunicação que as tecnologias permitiram e nos proporcionam,
É verdade ou não é? Nós estamos ou não estamos a par? Atenção com as manipulações. Esse é o risco que há. Temos que ter espírito crítico para não nos deixar enredar nas manipulações que os meios de comunicação social tantas vezes engendram, porque temos jornalistas cuja ética muitas vezes deixa a desejar. Atenção. Consciente dessa complexidade, o sujeito da enunciação histórico-escritural constrói a orquestra, a partitura organizacional do seu discurso, na base do importantíssimo quadrado semiótico, assente em 4 conceitos ideoestruturantes. Geografia. Não há história fora da geografia. História. Não há história fora da história. Ele tem que saber o que os seus colegas anteriores escreveram. Por isso eu tive que ler aquilo que foi escrito nas crónicas pelos antigos historiadores acerca da cidade de Santarém. A memória. Não é possível uma amnésia num historiador. E a linguagem verbal. A linguagem como comunicamos. Porque falando e sobretudo escrevendo é essa a garantia da perpetuação desse esforço de estudo organizado que divulga o acontecer humano a todos os níveis da sua realização. Este quadrado-chave de referência não é dissociável da ideia de desígnio de que a narratologia historiográfica, mesmo em suas mais circunscritas modelizações locais, não deve perder de vista o horizonte global e integrador da totalidade diacrónica dos acontecimentos. À luz enquadradora desse quadrado-chave, geografia, história, memória e linguagem verbal, e dessa perspectiva holística, total, global, inclusora e sempre no pressuposto de que tudo quanto acontece no universo cosmoantropológico tem como coordenadas situadoras as kantianas categorias a priori do tempo e do espaço. Aqui louvor ao grande Kant, Immanuel Kant. A configurar singularizantes, sincronotopias, inventivas e factualistas, integráveis numa global diacronotopia de inteligibilidade. É suposto vir a ser-nos apresentada uma sedutora narrativa, sustentada por um elucidativo e variegado suporte informativo que inclui dados da mais diversa proveniência, desde as escavações geoarqueológicas, aos edifícios, muralhas e demais monumentos arquitetónicos, à escultura, à pintura, à epigrafia, aos documentos guardados nos arquivos institucionais e nas bibliotecas, à fotografia, à netgrafia, sem esquecer a imprensa hemerológica diária, hemera em grego quer dizer dia, e a bibliografia geral e específica. Sem isto, é possível fazer história autêntica, digna desta designação? A memorante e encantadora viagem, proporcionada por um estudo roteiro historiográfico, bem elaborado, bem escrito e bem documentado, comprova por inteiro a validade e a pertinência do inicial citado Exergo Ciceroniano de que a história é testemunha dos séculos, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, mensageira do passado. Efetivamente, nas páginas de uma tal narrativa, podemos ver desfilar, ao lado de personagens célebres, evocadas em monumentos ou na toponímia das cidades, a polis nacional inteira, com o seu povo a viver em uníssono e à sua maneira, o ancestral ciclo hesiodódico do Hesíodo, dos Trabalhos e dos Dias, o grande escritor grego, que escreveu os Trabalhos e os Dias, dos Trabalhos e dos Dias, com o seu calendário, os seus códigos e rituais, as suas festas e os seus ritos e os seus mitos, numa esfuziante celebração da vida. Tem, pois, pleno cabimento e sentido concluir com Fernando Catroga,
meu companheiro na Universidade de Coimbra, eu na História, eu nas Humanidades Clássicas, a História só será mestra da vida se, em primeiro lugar, a vida for mestra da História. Isto é, dá-nos que pensar. E esta é, porventura, uma das manifestações mais belas, mas também mais responsabilizantes, do poder desse fabuloso milagre que é o homem, tal como o enunciou Giovanni Pico della Mirandola na sua Oratio de Hominis Dignitate. Magnum o asclepi, miraculum est homo. E traduz: grande milagre é o homem, ó Asclepio ou Esculápio, como sabem, é o Deus da medicina. Foi assim que aquele famoso erudito, pensador e humanista do Renascimento italiano, através de um registro de maravilhoso espanto, reiterou a mesma judiciosa perspectiva do velho Sófocles, século V a.C., da Grécia, quando, na sua Antígona, deixou exarado para sempre: Polata deiná, Ruden antropo deinopteram pele. E traduz: muitos prodígios há, porém nenhum é maior do que o ser humano. Nenhum é maior do que o ser humano. Vejam quanto isto nos responsabiliza a todos. E pensando agora na condição e na formação do homem cidadão, do anthropos polites, a história, enquanto insubstituível magistra vitae, proporciona-nos, seguramente, uma das mais completas e iluminantes lições sobre a problemática da cidade e da cidadania. Comunidade de antropoi, isto é, de homens e de mulheres, de crianças e de velhinhos. A polis, a cidade, começa por se revelar, antes de mais e acima de tudo, como uma incomparável constelação de humanos corpos vivos. Constelação de humanos corpos vivos, de que importa tomar funda consciência para lhe medir o significado, o alcance e o valor, pois, como nos ensinou o já referido Tucídides, Andrés gar polis, kai uteike udenes andron kene. E traduz: a cidade são os cidadãos, e não as muralhas nem os barcos viúvos de homens. O que é que era Santarém sem todos os seus cidadãos vivos, aqui, sempre e algumas horas? Porque a cidade são os cidadãos e não as muralhas nem os barcos viúvos de homens. Existencialmente alicerçada nas potencialidades, nos limites do corpo-mente, do body-mind, como se diz em inglês, do que todos somos, uma comunidade de cidadãos, seja qual for o seu âmbito excepcional, o seu nível organizativo e a sua extensão cartográfica, do local ao planetário, jamais pode dispensar uma prévia e adequada reflexão a partir da implicada e articuladora consideração de três nucleares dimensões constitutivas do nosso ser antrópico. A dimensão somatosférica, isto está na página 4 para cima. A dimensão psicosférica e a dimensão sociosférica. E vem aquele diagrama que depois fica também no caderninho e fica na perna, que deixo cá. Todas elas perspectivadas naturalmente no integrador quadro cosmosférico de uma galacto-heliogeobiosfera. Então nós não estamos na galáxia do Sistema Solar? A Terra não está lá? Nós não beneficiamos positiva ou negativamente das radiações do Sol? Sol a mais faz mal, Sol a menos faz mal. Sol a mais pode destruir a própria agricultura, pode até gerar incêndios, como sabemos, porque a essência, no fundo, é a da vulcânica que nós agora vemos a atormentar o planeta Terra por todo lado de uma maneira dramática.
de esclarecida tomada de consciência de tudo isso, deverá assumir-se, em lógica coerência e indeclinável imperatividade ética, enunciada em estreita consonância com a aristotélica razão vital que está na gênese, constituição e teleologia de uma comunidade de cidadãos, o supremo valor da vida humana, o supremo valor da vida humana, como indrogável princípio principial, principium a sé, animante, morfogénico e complexificante deste nosso planetário modo de existir. É pedir, por favor, que se me puder abrir, eu digo princípio, eixo e raiz do biologicamente mais estruturado, complexo, poderoso, misterioso e sutil dos sistemas vivos, o ser humano, pulsão e elan genético-mental, espiritual, simbólico, endo-exo-movente, que rompendo das lonjuras primigénias e granulares da matéria cósmica que radialmente atravessa para a transcender por força de uma teleonomia, de uma cibernética e de uma entelequia, em sentido aristotélico, que lhe são singularmente próprias e lhe permitem auto-organizar-se e autorregular-se, a vida humana é, ao mesmo tempo, ordo ordinatus, porque está organizada numa certa ordem, e ordo ordinans e reordinans. Ela ordena e reordena, reorganiza, das energias dissipadas, como diz Prigogine, Prémio Nobel da Química, como sabem, nos fluxos e refluxos de reequilíbrio negentrópico, mesmo a dizer, na série de catástrofes de instabilidade caógena que emergem da própria estabilidade dinâmica em que se afirma e se move e se move. Portanto, a vida é esta complexidade que nos interpela para refletir. Porque se todos os cidadãos refletissem neste valor prodigioso da vida, tinham por ela um respeito sagrado. Não faziam os atentados que fazem, mortíferos. Não podemos aceitar que haja tanta violência no mundo. Por outras palavras, em consonância ainda com Aristóteles, a vida humana, concretada e configurada na humanidade de cada corpo vivo, constitui a matriz tectónica, metabólica, organísmico e espiritualmente ativa e reativa, plástica, reprodutora, liberadora e criadora, que funda as comunidades humanas existentes no orbe da Terra. Por tudo isso, ela não pode deixar de ser a geratriz, o alicerce e o vetor de um condigno projeto de cidadania. In principio est vita. No princípio está a vida. Lembra-se que o tema foi História, Cidade e Cidadania. E falo aqui, enuncio, nesta leitura, ela, a vida, não pode deixar de ser a geratriz, o alicerce e o vetor de um condigno projeto de cidadania. Porquê? Neste projeto de cidadania, in principio est vita. No princípio está a vida. Isto é Aristóteles que o diz. Mas este projeto, ao implantar-se no âmbito delineado pela supercoordenada situacional do tempo e espaço, num lugar histórico ou concreto, como é, por exemplo, o de Santarém, implica a reassunção valorizadora de conceitos como os de topos, lugar, genos, género e origem vital, etnos, costume, sobretudo o bom costume exemplar, ethos, logos, a palavra, e epos, a palavra que canta, que celebra, da épica. Cá está o nosso Camões. Do topos, lugar,
enquanto gera a possibilidade de radicação, situação e abrigo do nascimento e da morte, do berço e da sepultura, nacionais ou estrangeiros, vindos do centro, da periferia ou das margens, todos, mas mesmo todos, somos naturais de um dado lugar. Esse mesmo e exato lugar, onde o ancestral genos, onde está a geratriz da vida, a genética, a genealogia, genealógico ou progenitor, são os nossos antepassados, que nos tem vindo a ser legado de geração em geração pelos nossos maiores, desde os perdidos longos e memoriais da pré-história e da história, se faz carne e Natal vagido. É quando está o nascimento de uma criança. O vagido é aquele primeiro choro, diz, stop, que está vivo. Ainda não fala, mas falou chorando. Uma vez, então frase, não? Se faz carne e Natal vagido, e onde, uma vez consumado o tão efêmero e tão lábil excurso da nossa existência, tão precária e tão frágil, a finitude, porque nós temos os limites, somos finitos, não somos infinitos. A finitude se volve em cinza, silêncio, lágrimas e luto, e talvez também em transtópica e ou utópica esperança numa outra vida além da vida, sobretudo para quem acredita. Por aí passa a saudade, o culto e a prece em memória dos nossos finados, e igualmente em solidária e coextensiva memória e exógena progénie de todos quantos transportam consigo o inadulterável e inclonável ADN de um rosto humano. No fundo, o povo etnos que se universaliza, desmultiplica, dissemina e cresce alocentricamente em infinitas seáreas antrópicas à superfície da Terra e se afirma e localiza identitária e singularizantemente em cada povo, pátria e país. Por isso é que eu disse que havia uma Santarém no Brasil, lá no interior do Brasil. É nesse e com esse plasma adâmico, essa Santarém do Brasil levou gente daqui, não tínhamos dúvida, imigraram. É a diáspora. A estreita e sinfónica sinergia da ação contemplativa e iluminante da teoria, com a ação criativamente instituidora, instauradora, fundadora, operante e transformadora nos domínios filosófico, teológico, historiológico, epistemológico, científico, pedagógico, etc. É nesse mesmo plasma adâmico, que é o nosso corpo vivo, sublinho, que se foi modelando e construindo a personalidade de todos quantos têm vindo a integrar o cânon das nossas referências maiores nos diferentes fóruns e águas da história e do mundo, como é o do nosso patrono Joaquim Veríssimo Sobral. São e não sou eu, está aqui outro. E são estas referências que agem ao longo do tempo como incontornáveis semáforos ou transcendentais bússolas ou cartas náuticas da orientação e da regulação ética ou axiológica, da dimensão e alcance simultaneamente familiar, comunitário e universal. Por isso é que elas todas sem exceção e em sua ilimitada ubiquidade, de modo algum podem deixar de constituir o magno e polifónico panteão cultural e civilizacional da humanidade, ou seja, a cósmica placenta de toda a reflexão, codificação e agir axiologicamente fundamentados e direcionados. É aí que o Logos e o Epos, a palavra celebradora das epopeias, cumprem o seu transcendente destino e missão ao serviço da nobre causa da cidadania. Imaginem que era Portugal sem João Jesus.
sobretudo quando ativados na voz inconformada, frontal e vertical, insubmissa e inenclausurável dos profetas, dos poetas, dos professores e dos oradores, na voz alta e grandíloca das sagradas escrituras de todas as religiões, do corpus legum, o direito, as leis, dos mitos cosmogónicos e fundadores, das narrativas literárias e historiográficas que celebram a memória de todas as culturas e civilizações. O que era a cultura mundial sem a Ilíada, por exemplo, e sem a Odisseia. A Odisseia tão marcada pela mitologia. É ou não é verdade? Já algum de vós viu uma sereia? Mas elas cantaram e o Ulisses correu o risco de se perder, de naufragar. Essa voz prolonga-se inovadora e revitalizadoramente na voz dos textos sapienciais de pensadores, cientistas e investigadores, dos escritos e das obras dos criadores de todas as épocas e lugares, o mesmo a dizer, de todas as cronotopias. Por isso é que, numa dinâmica de permanente, aberta e plural interlocução poliglótica, interlinguística, interdiscursiva e transdiscursiva, assente numa fecundante e elucidante hermenêutica, interpretativa ou compreensiva, tanto em direto como em diferido, via tradução, via glosa ou paráfrase, dentro da escola e fora da escola, importa defender, afirmar e assumir para o realizar aquilo que de melhor houver nesse intransacionável legado e tesauros dos textos da arte e do sagrado, dos textos, dentre tantos outros, da grande poesia e da grande literatura, os internos clássicos, da religião, do direito, da filosofia, da teologia, da historiografia, do ensaio, da ciência, da politologia, da pedagogia, em suma, do inexaurível pantexto, o texto total, era a palavra de pandemia, é a escala total da cultura. A cultura à escala total. Esta não é uma pandemia. Esta é a salvação do mundo. São, na verdade, os maiores dentre os nossos maiores e dentre os maiores dos outros, os nossos e os dos outros, que sinfonicamente, nesse englobante legado e património, se perennizaram e memorialmente pervivem, com inquestionável valor e mérito e irrazoável exemplaridade, inspiradora e alimentadora de todos os códigos, modelos, paradigmas e arquétipos axiológicos de natureza poético-estética, teorético-epistémica, praxeológico-ética, de todos os nossos plurais modos de ser, estar e agir enquanto cidadãos. Assim, no nosso Portugal europeu, nos demais povos e países da CPLP, ou no mais recôndito dos lugares do planeta, na língua e com a língua portuguesa, a nossa materna ou madre língua, nas textualizações e nas interpretações que, em sua plasticidade manifestativa, excepcional e semiocomunicativa, ela possibilita, torna-se cada vez mais urgente e imperioso conceber e desenvolver, a partir desse inestimável património histórico, memorial e arquitetante, um humanizador, polifónico, orquestral, projeto de cidadania, configurador de uma identidade eco-bio-antropológica e histórico-cultural, simultaneamente singular e colegial, local, nacional, que não nacionalista e xenófoba, e mundial, ou seja, de uma nova concepção e redimensionamento da materna e paternal oikos, oikia, quer dizer casa, a casa onde se habita, com o retorno a Deméter, terra-mãe, e ao do franciscano Cântico di Frate Sole, ou Laudes Creator, Laudato Si, mi Signore, o Senhor de todas as criaturas que voam no universo. Com a proclamação e a defesa do Código de Valores Ecológicos,
com um incremento em suma de uma renovada axiologia eticamente forte e de alcance verdadeiramente universal, que, recuperando um sentido mais fundo, mais alto e mais nobre do homem, da vida, da terra, do cosmos, da cultura, da arte, do sagrado e do divino, humanamente encarnados, desmitificados e desdogmatizados, de fundamento e sentido às dinâmicas do sistema educativo e a todo o pensar e agir implicadas nos processos de educação, formação e investigação, desde a escolaridade básica, com o jardim de infância, até ao ensino universitário inclusive. Este tem sido o drama dos nossos sistemas educativos. As rupturas que há entre eles. Não há uma vinculação, não tem havido uma vinculação articuladora que dê sentido à caminhada como todos nós iniciamos desde pequeninos até sermos catedráticos, doutorados, o que quer que seja. Este é o drama. É um textinho que eu escrevi em 2011, eu deixei ali um exemplar do estado em que se encontra o sistema educativo. Ainda hoje toda a gente diz que aquilo é atual. Desse prévio e fundador desenho e lastro, emergerá naturalmente uma reconstruída paideia. Paideia em grego quer dizer a educação profunda. E com ela uma desmitificada e relativizada visão da ciência e das tecnologias, mais em consonância com o seu estatuto medial e instrumental de prestimosas criadas do homem e não senhoras dominadoras do homem. Agora só se fala em tecnologia para a esquerda e para a direita. A tecnologia é uma construção do homem para servir de utensílio e do trabalho ao próprio homem. Não pode esmagar a dignidade, a personalidade, a criatividade, a autonomia inventiva e criadora, porque foi ele que criou as tecnologias. Um computador não nasceu por ele. É produto da inteligência e da criatividade do ser humano. E agora, deixar-se esmagar, escravizar por essa influência, não é digno. Agora, desprezar, nunca. Integrá-lo de uma maneira formativa e no lugar próprio que lhe é devido. Porque isto não tem alma. Sem a mãozinha desta dama, ele não funcionava, não projetava nada do que ele estava. A nossa condição de homens afirma-se-á superadoramente sobre todos os fechamentos solipsistas ou narcisicamente egolátricos e individualistas, através da multidimensional e rasgada abertura à nossa irrazonavelmente alterídica, o outro, de condição de pessoas. Desse modo, tudo o que de mais decisivo e fundamental se coloca ao homem de cada época, de todas as épocas, passará a ser reperspectivado e pensado em sua mais funda radicalidade. O tudo e o nada, a vida e a morte, o bem e o mal, o finito e o infinito. E isso com a autenticidade que deflui, dialógica, intersubjetiva e interativamente, da nossa inteira liberdade, que não é libertinagem. Liberdade não é libertinagem, não é fazer tudo o que dá na real gana. A liberdade tem como limites o respeito e a responsabilidade. Nós vemos nas televisões, tudo fala em liberdade para a esquerda, até os negacionistas das vacinas. Uma vergonha. Só pensam neles para serem protagonistas mediáticos. Não. A liberdade tem como contraponto constitutivo a responsabilidade e o respeito. Senão é libertinagem. Eu valo tudo. Portanto, por forma a que tudo quanto ao homem diga respeito tenha sentido, isto é, possa ser sonhado, pensado, concebido, planeado e dirigido como perene monumento e irreferenciável bem público em que toda a comunidade se reveja e reconheça. Que seria de nós se não tivéssemos tido acesso às vacinas e aos medicamentos que os investigadores vão descobrindo para bem da saúde e, com a saúde, a vida. A constante, dedicada, apaixonada aprendizagem dos fundacionais e, por isso mesmo, fundamentais saberes. Quais são eles? Saber pensar, saber escutar, saber dizer,
saber ser, saber estar, saber decidir, saber realizar. Acham que isto está a ser feito? Assim orientado e conduzido, sob o ponto de vista antropológico, psicológico, pedagógico e epistemológico, pode e deve contribuir, por um lado, para a formação de uma consciência política, intelectual e sapiencialmente mais esclarecida, mais sólida, estruturada e consistente, e pelo outro, eticamente mais ampla, mais englobante, mais robusta e mais responsável e adulta, porque reconduzida à original e iluminante verdade da imperfeição e incompletude da nossa humana e limitada condição. Não tenhamos dúvida, nós não somos deuses. Mas nós temos que ter esta ideia do divino e do sagrado como referenciais que nos apelam ao constante esforço da perfeição. Sermos, cada dia que passa, menos imperfeitos do que somos. O sentido da humildade fica bem em todos. O velho Sócrates disse-nos: só sei que nada sei. Eu assumo-me socraticamente entre vós como aquele que nada sabe. E tendo consciência daquele pouquinho que sabe, tem que saber partir dele para conquistar muito mais saber, para poder partilhá-lo com os seus irmãos na mesma comunidade fraterna a que pertence. Eu não sei se já vou longo para... Está na hora de chegarmos ao debate. Então, eu só leio só os enunciados dos princípios que devem estruturar a catedral da cidade. Primeiro, o princípio universal do amor fraterno. E inspiro-me num verso da época Quinta de Camões que diz: por amor se move tudo. E depois reforço com outros pensadores. Segundo, o princípio da felicidade. Foi o Tales de Mileto que o enunciou, da Grécia. Terceiro, o princípio da saúde. O princípio da saúde. Quarto, o princípio da consciência sapiencial, colegial, da vontade autodeterminada e decisional e da resiliência empenhada e realizadora. Quinto, o princípio da paz contra a guerra, contra a escravidão e contra todas as formas de repressão e violência. E cito Mandela, para terminar: a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para transformar o mundo. E vem por aqui fora mais um conjunto de documentos, mas deixo cá o documento do meu querido convidado e presidente, porque vai ainda ao princípio da sensibilidade autossuperadora, o princípio do rigor epistémico, ético, intelectual e deontológico, e o princípio qualitativo da partilha exigente e exemplar. E trago aqui a capa de um livro que dediquei ao Papa Francisco e que deixo cá, que se intitula A Sinfonia Universal do Amor Fraterno. Eu até terminava aqui dizendo: vamos todos empenhar-nos para que se execute no mundo a Sinfonia Universal do Amor Fraterno, no trajeto ascensional, subida, da humanização do mundo. E fico então por aqui, disposto às questões que queiram colocar, agradecendo sobretudo aquelas que me ajudem a melhorar a minha própria condição de intelectual, de académico e de cidadão que se preocupa com os problemas educativos, com a investigação científica ou cultural, e que teve a maior alegria de estar hoje aqui entre vós nesta celebração a que o meu querido confrade e nosso presidente me chamou. Obrigado.